O pensamento e o sentimento. A arte de pensar nos leva à compreensão da necessidade de amar e expressar mais incondicionalmente a pureza de nossa essência, que é sentimento. Qualquer movimento contrário é a constatação da sombra promovida pelo ego. A consciência é o nível de clareza das nossas vestes mentais de natureza egotista. Estas vestes envolvem nosso espírito, a chamada centelha divina, como a clara do ovo envolve a gema. Quanto mais depuramos e eliminamos nossas ilusões, descristalizando pensamentos equivocados, estes véus que envolvem o espírito vão se tornando mais transparentes, e aí a nossa luz interior brilha com mais intensidade. Diante desta alquimia mental da alma, vamos consequentemente elevando nosso nível de lucidez mental e consequentemente o espiritual. Consciência é, portanto, uma espécie de nível de transparência sobre a nossa verdadeira essência, que é luz, energia pura e amor. Quanto mais conscientes, liberamos esta energia, os sentimentos puros, sem a mácula da mente, ou melhor, da interferência causada pela estrutura mental ilusória, ou seja, do chamado ego. As emoções são simplesmente o resultado desta manifestação interior, sentimentos passando pela grade mental e sendo projetados em forma de emoções relativas à nossa forma de pensar. Mente pura, emoções positivas e sentimentos fluindo cada vez mais harmônicos e abundantes rumo ao universo exterior. Evoluir e elevar nossa consciência é decorrência da depuração e alquimia mental. Porque em essência e verdade somos seres de luz e puros, somos em essência amor, e apenas perdemos a consciência sobre esta verdade, por acreditarmos na ilusão quanto nossa verdadeira natureza primária. Como foi descrito na Gênese bíblica, devemos entender que comemos do fruto proibido, da árvore do conhecimento do mal, colocando este conhecimento contrário à perfeição da criação e da nossa própria essência, sujando nossas vestes mentais. Logo, ao perder nossa pureza de pensamento, fomos convidados a experienciar no mundo, como filhos pródigos, para eliminarmos o efeito nocivo deste fruto e depurar aquilo que na visão do paraíso de Deus é mera irrealidade e ilusão. A sabedoria é o processo de depuração de nossa forma de compreender quem somos e o que somos. Este processo, no conceito da ciência moderna, seria a própria aquisição da chamada inteligência emocional, onde a mente vai descristalizando formas dissonantes com a nossa realidade divina essencial e pura. Por este motivo é correto dizer que é quando a mente entende o coração, ou seja, a necessidade de liberar os sentimentos de forma cada vez menos condicional, vamos manifestando sem interferência, repressão ou distorção, o que temos de mais puro em nosso interior com mais harmonia. Como em nossa mente temos estruturas equivocadas quanto a esta necessidade, estruturas que chamamos de ego, é certo dizer que no ego reside estas ilusões, sendo que ser egoísta é querer sempre para si próprio, e isto é contrário ao sentido da doação e da liberação de nosso sentimento puro, do nosso amor. O coração é a porta ou gerador principal por onde liberamos esta energia, sendo que, quando nossa mente compreende esta necessidade, cria menos condições ou distorce, desarmonicamente, os nossos próprios sentimentos. Podemos assim compreender que sem a manifestação de nossos sentimentos puros de forma harmônica, é a nossa própria mente racional egotista que distorce e gera as emoções dissonantes, em conformidade com o próprio teor mental equivocado ou ilusório. E o que seria então a ilusão? A ilusão é a crença sobre tudo que não seja inerente à nossa essência pura, toda forma de pensamento cristalizada na mente e que gera a própria desarmonia no nosso ser. A ilusão são as estruturas mentais criadas ao redor de nosso espírito, de nossa luz e do manancial de energia pura. As vestes mentais que libera o chamamos de sentimento. Sem este invólucro de natureza mental, deixamos de ser espíritos individuais e nossa energia retorna e se reintegra ao Criador.
A nível quântico e mediante uma compreensão metafísica do nosso ser, diríamos que energia é sentimento, que a tela mental onde são estruturadas as formas pensamentos, seria uma espécie de um corpo holográfico plasmático que envolve nossa essência espiritual ou a chamada centelha divina. Daí por diante, é mero processo de projeção, onde a vibração gerada pela energia pura, passando pelos corpos mentais que compõem a grade mental racional, atua como um agente intermediário. A resultante desta equação da vida é a materialização das ondas vibracionais e energéticas resultantes, o que chamamos de emoções, e estas emanações plasmam no exterior, incluindo o próprio corpo físico, quando estamos encarnados, a causa inclusive de diversas doenças psicossomáticas. A equação de forma simples seria sentimento passando pelo pensamento e projetando emoções. Temos a nível mental uma memória racional e uma memória emocional, onde a memória emocional trabalha um nível abaixo da racional e é uma espécie de memória de registro destes influxos, ou uma memória de resultado. No corpo físico e no sistema cerebral, temos seu núcleo localizado no sistema límbico, como já identificado pela ciência, e que classifico como sendo subconsciente. Nele temos o registro dos sinais vibratórios emocionais, os emitidos por nós e os captados do mundo exterior. Este registro ou cristalizações de caráter emocional, de resultados, serve de referência à mente executiva, racional ou consciente. No aspecto espiritual, este corpo emocional é de natureza plasmática e trabalha juntamente com a grade mental da alma, formando um único sistema, onde camadas sobrepõem camadas, uma espécie de holograma que por influxos vibratórios e energéticos podem ser alterados. Este sistema mental espiritual, de natureza sutil, é o que muitos chamam de memória inconsciente, ou terceiro porão mental que se mantém ativo apenas nos bastidores quando estamos habitando um corpo físico, podendo este se manifestar sutilmente de forma somática, tudo porque os sentimentos ou nossa energia essencial antecede todas estas grades, sendo que o que chamamos de espírito essencial, Espírito Santo, que reside no interior da chamada alma, seria na verdade este ser primário, envolto apenas por uma camada que muitos chamam de mente diamantina, e eu chamo de ego positivo. Já o ego negativo podemos entender como sendo estruturas cristalizadas de teor ilusórios, formadas principalmente pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, ou como citei acima, pela absorção de ideias equivocadas do mundo exterior e que podemos chamar de ego negativo. Alma seria uma definição do espírito essencial, Espírito Santo, envolto ou revestido por estas camadas mentais egotistas. O processo da experimentação em mundos de natureza material densa se faz necessária para a descristalização e alquimia das vestes mentais, porque o processo de alquimia mental espiritual é promovido exatamente por testarmos nossa atmosfera de pensamentos, usando o corpo como uma espécie de mata-borrão da alma, sendo que o corpo, enquanto existindo no mundo físico, conta temporariamente com uma mente de trabalho, exatamente para estar mais livre da influência do inconsciente espiritual. Assim vemos porque estamos existindo no mundo exatamente para aprender a amar, descristalizando nossos achismos e ilusões, e recobrando a consciência do que realmente somos, anjos de luz. Por isto mesmo Jesus Cristo disse aos seus discípulos: "Sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, paz, amor e luz."